de acordo com o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, os empacotadores de feijão, eles que voltam para o mercado na próxima semana, já demonstram um interesse muito maior em relação à compra. Um dos destaques no comunicado feito pelo IBRAF está relacionado à venda de feijões carioca, que estão sendo vendidos, isso com a nota 8, ele está sendo vendido ao mesmo preço que havia sido praticado há alguns dias para feijão de cores nota 9. Esses valores ficariam na casa de R$ 230, R$ 330 por saca em Minas Gerais e entre R$ 320 e R$ 325 a saca no estado do Paraná. São os números que a gente destaca aqui com o IBRAF, portanto, preços bem interessantes sobre o aspecto aí do produtor na avaliação do IBRAF. É por isso que nós vamos conversar com o presidente do IBRAF, o Marcelo Líderes, que participa conosco ao vivo pela internet para falar um pouco a respeito deste momento do mercado do feijão. Marcelo, antes de fazer a pergunta, primeiramente, um feliz 2024 para você. E o ano começa melhor para o produtor de feijão em relação à sua comercialização de produto. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer, Fabiano, em estar aqui com você, com os produtores, e desejamos que realmente 2024 possa ser um ano próspero, né? Que nós possamos trabalhar bastante e pelo agro, né? E com isso alimentar aí os consumidores e trazer renda para os produtores, né? Mas realmente nós iniciamos o ano com as consequências todas, né? Daquilo que nós temos visto aí de problemas climáticos. Nós tivemos área menor plantada, isso vem acontecendo todos os anos, a área da primeira safra, que é plantada a partir de setembro, outubro, ela tem diminuído. E além de ela ter diminuído mais um pouco esse ano, nós tivemos aí as intempéries que todo mundo está acompanhando, né? Acompanhando bastante na soja, mas aonde tem soja e tem feijão plantado, a gente sabe que o feijão sente, né, o excesso de chuvas ou mesmo a estiagem antes até do que a soja. Então, o quadro é de uma perda até agora em relação àquilo que havia de expectativa de pelo menos, no Brasil, pelo menos 25%, com tendência dessa quebra se tornar maior na hora que a gente fechar todos os números, que o produto chegar na mão dos empacotadores e esteja armazenado com alguns produtores. Líderes, não é comum nós vermos um preço menor, pelo menos aqui no nosso acompanhamento das cotações, mas não é comum nós termos um janeiro com preços mais interessantes para o feijão. Se eu não estou enganado, com exceção de 2023, os preços costumam ser mais baixos. Em relação a esse momento, ele representa o que exatamente? É uma valorização do produto, é uma escassez de feijão nas áreas de produção? Como é que vocês do IBRAF estão avaliando este momento? Primeiro que os produtores, ao colherem, quando você tem um preço, né, um valor que você compara com anos anteriores e vê que o preço está ótimo em relação àquilo que era esperado e aquilo que era normal em anos anteriores, é lógico que o produtor, a grande maioria, vai aproveitar e vai vender. Então, até o ano passado, de 2023, no mês de janeiro, nós tínhamos uma variação que ia de 30 dólares, 32 dólares, por exemplo, em 2018, até 66 dólares um ano antes, em 2016, quando houve aquela grande dificuldade de abastecimento de 2016. Na média, sempre nós tivemos no mês de janeiro preços ao redor de 40 a 50 dólares. Agora abre o ano e nós já temos um preço praticado ontem e hoje, né, o mercado está bem instável e com tendência de mais alta. Já foi vendido feijão a uma base de 73 dólares, que você tem aí alguma coisa ao redor de 360, 370 reais, base Minas Gerais, por exemplo.
Então, isso não é comum, é algo bem incomum e o preço reflete o fato, né? O fato de que nós já teríamos menos feijão disponível do que em anos anteriores, nessa época, janeiro, fevereiro e março, e ainda foi agravado pela quebra. Alguns lugares, como Minas Gerais, já não há mais dúvida de que a quebra pode chegar em relação àquilo que a Conab esperava, por exemplo, de 194 mil toneladas, é provável que a gente chegue a 135 mil. Isso dá 30% a menos. A mesma coisa em Goiás. Na Bahia, é bem provável que entre o número da Conab e o número que nós temos apurado junto a diversas instituições da Bahia que acompanham de perto lavouras de soja, de milho, de feijão, é que nós tenhamos lá 50% a menos do que era esperado. Por isso que fecha aí alguma coisa como 25% de quebra até agora. Isso ainda vai consolidar e vai consolidar com valores superiores. Agora, o que é nós colhermos, em vez de 590 mil toneladas, colhermos 470, 480 mil toneladas? É praticamente 50% do que nós colhíamos em anos como 2017 e 2018. Então, é realmente um valor bastante aquém da demanda que nós temos em janeiro, fevereiro, março e abril. E, Marcelo, aí vou fazer um questionamento a respeito da rentabilidade desse produtor. Nós temos um valor aí mais alto, inclusive fica para trás esses valores que eu tinha falado agora há pouco, né? Então, inclusive a marca que eu tenho aqui é de $70 a saca neste momento. Você já disse que está um pouco até mais alta do que isso, mais elevada do que isso. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: essa margem melhor, essa alta no preço da saca, ela compensa a rentabilidade perdida pelo produtor, que também teve quedas na sua produção, queda de produtividade, consequentemente, na sua colheita? É bastante variado, Fabiano. Nós temos produtores que perderam por excesso de chuva, é um tipo de perda, né? Onde depende muito da intensidade que ocorreu em cada micro-região. A mesma coisa acontece, né? Nós estamos falando aqui de feijão carioca, principalmente, tá? A mesma coisa acontece nos estados onde houve a seca. Há produtores que normalmente colheriam 50 sacos, estão colhendo 30. Então, o preço precisa chegar próximo aos R$ 400 para dizer que esse produtor vai ter a mesma rentabilidade. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que existem produtores que plantaram e não vão conseguir colher, não vai ter o resultado desse investimento que eles fizeram. Há perdas aí que são totais. Então, a situação dos produtores de feijão é bastante, na média, é bastante delicada. Porque se os preços não valorizarem até mais do que está agora, e daí a gente entende que pelo lado do consumidor vai haver bastante alvoroço e dificuldades, em alguns casos, da aquisição do feijão, você vê que é necessário, porque o custo realmente, ainda que nós tenhamos alguns insumos diminuíram o preço em relação ao ano passado, mas você está colhendo menos ou zero, né? Muitos produtores tiveram perdas totais. Marcelo, e aí nós estamos falando muito focado nesse mês de janeiro, né, que são um momento que a gente está vendo um preço muito interessante para esse produtor de feijão. O que está acontecendo neste momento muda o planejamento do produtor, de quem produz feijão, para o resto de 2024? O que vocês esperam para este ano? Bom, nesse momento nós tomamos os números do ano passado e replicamos ele para esse ano. É o mesmo processo que a Conab faz. Se nós colhermos a mesma segunda safra e a mesma terceira safra, nós vamos ter um preço médio do ano bastante alto, porque depois vai cair lá em maio, provavelmente em abril alguma coisa já caia, mas maio, junho, julho, agosto vão ser meses com preços bem abaixo desse valor que está sendo remunerado hoje.
tomando isso em conta, ainda assim, nós vamos chegar ao final do ano com menos feijão ofertado à população do que nós ofertamos em 2023. Agora, o que pode acontecer? E aí vai um grande alerta para os produtores. Cuidado com o efeito manada, porque todo mundo vai olhar os preços de feijão carioca e feijão preto agora, nos meses de fevereiro, março, e vão buscar plantar. A gente sabe de muita gente que está procurando plantar agora e que vai colher na hora que todo mundo estiver colhendo. Então, daí não vai adiantar o produtor reclamar que ele planta feijão com preço alto e daí quando colhe está baixo. Sim, é um efeito manada. Todo mundo vai plantar. Então, o produtor pode, a partir de agora, se você me permite, uma sugestão para os produtores, buscarem olhar quais são os feijões que podem ter contrato na sua região. Não vai ser o caso do feijão carioca nem do feijão preto, mas o caso do feijão rajado, feijão vermelho, feijão mungo, feijão calpi, e vir a procurar produzir alguma coisa com contrato. A outra alternativa é que o produtor busque ver qual é a possibilidade que ele tem de administrar uma estocagem durante algum tempo. Porque, Fabiano, em agosto de 2023, muitos produtores colheram, armazenaram, o preço estava muito baixo, e venderam agora em dezembro e janeiro. Claro que a gente está tendo um dezembro e janeiro atípico, mas a valorização passou de 70%. É uma valorização muito grande entre agosto e dezembro, e ela vem acontecendo nos outros anos. Então, ou ele vai buscar ter um fluxo de caixa que permita ele abrir mão do faturamento imediato em agosto e setembro, e ainda, claro, ter estrutura de armazenagem, etc., que ele pode buscar ter, e aí ele vai ter uma rentabilidade excelente. Mas no momento que todo mundo colher a segunda safra e a terceira, não tenha dúvida, os preços vão baixar e muito. Marcelo, para encerrarmos, você falou a respeito da disponibilidade de feijão em 2024, deve ficar menor que de 2023, obedecendo aí, seguindo as linhas estatísticas, né, do que nós estamos acostumados a ver pela IBRAF e também pela Conab. Em relação a consumo, nós devemos ver também um consumo reduzindo no Brasil ou essa disputa por feijão até aumenta com uma produção menor? Olha, na medida em que as mídias que chegam à população em geral refletirem um aumento na gôndola, e isso deve acontecer no início de fevereiro, há aquele efeito de que quem compra um pacote por mês, 2 pacotes, vai lá e compra 4. Então, num primeiro momento, a gente vai ver o consumo até dando a impressão de que ele aumentou. Depois ele diminui, porque não há feijão para todo mundo. E o preço vai ser o balizador de quanto feijão o consumidor vai conseguir acessar. Então, diferente do ano passado, nós temos uma situação assim. O ano passado, quando valorizou muito o feijão carioca, houve a possibilidade e o aumento de consumo de feijão preto que nós tínhamos em estoque. Esse ano, o preço do feijão preto está acima do feijão carioca. Nós tivemos problema na produção do feijão preto também. Então, não vai ter muito para onde o consumidor correr. E claro que o consumo vai diminuir esse ano para procurar se adequar a uma menor oferta. A nossa oferta deve ficar ao redor de 2.950.000 toneladas, quando o mercado teria tranquilamente possibilidade de consumir mais a exportação, alguma coisa como 3.200.000 toneladas.